Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 10 de março, nós estamos na segunda semana da Quaresma e nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro de Gênesis, capítulo 37, versículos 3 e 4, versículos 12 e 13 e versículos 17 ao 28. Leitura do livro do Gênesis. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: aí vem o sonhador, vamos matá-lo, vamos lançá-lo numa cisterna, depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isso, disse-lhes: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramais sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isso porque queria livrá-lo das mãos dele e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava proveniente de Galaade. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que ele dizia. Ao passarem os comerciantes medianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas. E estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa sexta-feira, o Senhor tocou meu coração para partilhar essa primeira leitura com vocês, porque a história de José, ela tem muito a ver com a vida de cada um de nós. Inclusive, se você ainda não leu, ainda não conhece toda a história de José, vai lá no livro de Gênesis, leia toda a história e tudo que o Senhor fez na vida de José. E eu gosto muito de meditar sobre José porque pode ser muitas vezes a história a história da sua vida. E pode ser uma grande lição para nós que somos irmãos. A inveja, o ciúme, são armas que o inimigo tem usado antes mesmo de Deus criar o primeiro homem. O Senhor, Ele ama a justiça e a verdade, mas a inveja, ela leva o homem a fazer coisas terríveis, assim como levou Satanás a travar uma guerra contra o céu, contra o próprio Deus, e ele foi derrotado. Assim como Caim matou seu irmão Abel e tantas outras coisas que aconteceram desde o início, que foram frutos da inveja, do ciúme, e o inimigo usa dessa arma
para matar, para destruir, para colocar uns contra os outros, para separar famílias, para destruir projetos e sonhos. E foi isso que o inimigo tentou fazer com José. José, ele era amado por seu pai, ele tinha uma predileção do seu pai porque ele foi concebido na velhice. Então era aquele filho de estimação. Mas não que o pai não amasse os outros irmãos, mas essa maneira de seu pai tratar José despertou não admiração, despertou ciúme dos seus irmãos, despertou ódio nos seus irmãos. E eles então procuravam um jeito de tirar José, de eliminar a vida de José. E aconteceu um certo dia então, que os irmãos estavam com os rebanhos, e o seu pai Israel manda que José fosse visitar seus irmãos, às vezes levar alguma coisa para eles. E é naquele lugar que aqueles irmãos então tramam a morte de José. Que aqueles irmãos não olham, não lembram do sentimento de amor que havia no coração daquele pai que já estava na velhice. Aqueles irmãos não pensam no mal que eles provocariam na vida do seu pai. Eles pensam simplesmente em tirar José para que o pai pudesse dar mais atenção para eles. Mas o amor de um pai é um amor especial por cada filho, assim como Deus tem um amor por cada um de nós. E aqueles irmãos então, eles tramaram a morte de José. Mas Deus é fiel, meus irmãos e minhas irmãs. Deus tinha dado para José, desde pequeno, o dom de sonhar e traduzir sonhos. Deus falava com José através dos sonhos, mas seus irmãos não aceitavam. E antes de tudo acontecer com José, o Senhor já tinha dado para ele o sonho. Esse sonho que ele ainda não sabia interpretar, mas que o Senhor já havia prevenido. E todas as vezes que José falava, e principalmente desse sonho que José falou quando ele estivesse reinando, os seus irmãos, a cada sonho que José falava, seus irmãos ficavam com raiva e com ciúme dele. E prepararam então a sua morte, mas Deus é fiel. E Deus não permitiu que eles tirassem a vida de José. Mas Deus permitiu sim que aqueles irmãos vendessem José para aqueles comerciantes. E José então seria levado e vendido como escravo, prisioneiro lá no Egito. Humanamente falando, o fim da história de José seria terrível. Humanamente falando, José tinha tudo para se entregar à tristeza, para se entregar à angústia e para tirar o temor de Deus do seu coração. Mas eu queria dizer isso para você hoje, porque isso eu guardo na minha vida. Os homens, o inimigo, eles pensam que eles tramam planos contra nós, mas aquilo que acontece na vida dos servos de Deus, daqueles que confiam no Senhor, pode parecer algo terrível, pode parecer algo que é um castigo, que é um sofrimento. Mas se o sofrimento chegou na minha vida, se a dor chegou na sua vida, se alguma armadilha foi tramada, eu quero te dizer hoje em nome de Jesus, se o Senhor permitiu, é porque algo grande, algo maior e maravilhoso o Senhor tem preparado para a sua vida. Eu creio nisso, irmãos e irmãs. E eu já vivi e tenho vivido momentos assim. Momentos que aparentemente são momentos de dor, de pessoas que de alguma forma tramaram alguma coisa. Mas se o Senhor permitiu, e se nós somos fiéis a Ele, o Senhor não nos desonra, o Senhor não nos desampara, o Senhor não se esquece de nós. E o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse na vida de José,
Porque o Senhor tinha um grande plano, um plano de salvação para José, para sua família e para todo o povo de Deus. Quando o inimigo pensou que ele estava usando os irmãos de José para destruir um servo de Deus, ali estava a mão do Senhor, permitindo que tudo acontecesse, para que daqui a algum tempo, aleluia, o nome do Senhor fosse glorificado, o nome do Senhor fosse exaltado. E assim, meu irmão e minha irmã, é na sua vida, é na minha vida. Se o Senhor permitiu o sofrimento, a perseguição e a dor, fica firme, continua com seus olhos no Senhor, porque no momento certo Ele vai te exaltar e através de você muitas pessoas vão conhecer o poder de Deus. E a Bíblia vai continuar nos dizendo da história de José. Ele foi levado para o Egito como escravo, ele foi jogado numa prisão. Nessa prisão, Deus usa José para interpretar o sonho de um homem que estava ali preso. Esse homem, ele trabalhava com o rei e através da interpretação desse sonho, esse homem voltou a trabalhar com o rei do Egito. O rei do Egito teve um sonho terrível, ele sonhou que haviam 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Ninguém conseguiu interpretar aquele sonho. E aquele homem que estava preso e que hoje estava diante do rei, ele fala com o rei que um homem que estava preso, que estava na cadeia, ele tinha interpretado o seu sonho. O rei do Egito então manda chamar José, conta o sonho para José. José interpreta aquele sonho e dá a direção para o rei, dizendo que as 7 vacas gordas representavam 7 anos de prosperidade e as 7 vacas magras representavam 7 anos de escassez. E então José orientou o rei que o rei pudesse, durante aqueles 7 anos que tivesse prosperidade, encher os celeiros e preparar para os 7 anos de seca. O rei do Egito, ele ficou tão maravilhado com a interpretação e com a direção que José deu, que o rei colocou um anel no dedo de José. Esse anel representava que José, ele só não era maior do que o rei no Egito, que todos os outros estavam sujeitos a José. Então tudo aconteceu, o povo foi trabalhando, José foi direcionando, foi cuidando, de forma que nos 7 anos de seca, nos 7 anos de falta de alimento, os celeiros estavam todos abastecidos. E alimentou não somente o povo do Egito, alimentou também outros povos, inclusive e principalmente aí estava o plano de Deus. A família de José e todo o povo de Israel foi também alimentado. E eles vieram então para o Egito para comprar alimento. E depois os seus irmãos o reconhecem e ali seu pai também vai para o Egito. Depois eles passam a morar no Egito. Sabe por que eu estou contando isso, irmãos e irmãs? Para provar para você que está desanimado quem é o nosso Deus. Na vida nós não vamos ter só momentos de alegria, porque o próprio Jesus falou que nós teríamos perseguições, mas Ele prometeu que estaria conosco. E Ele esteve com José, na dor, no sofrimento, na humilhação. E Deus tinha dado o dom para José ainda quando criança. Um dom que salvaria José e que salvaria todo o seu povo, que salvaria toda a sua família. Esse é o nosso Deus. Então nós não devemos ficar perguntando: Senhor, por que que isso está acontecendo comigo? José poderia ter perguntado: Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? A nossa pergunta ao Senhor não deve ser essa. Nós devemos dizer ao Senhor: Senhor, eu te louvo, porque se eu estou passando esse momento difícil, eu creio que o Senhor tem um propósito maior. Os momentos difíceis, as dores, sofrimentos, não são castigo de Deus.
mas nós temos que encará-lo como uma oportunidade de Deus agir na nossa vida, como uma oportunidade do nome do Senhor ser glorificado na nossa vida. Quando o inimigo pensa que ele te destruiu, quando o inimigo pensa que ele me destruiu, que ele calou a minha voz, o Senhor vem com a sua mão poderosa e no momento certo ele age. Então creia, meu irmão, creia, minha irmã, o Senhor tem planos, o Senhor conhece a sua vida, o Senhor conhece a sua história, o Senhor vê as suas lágrimas, Ele escuta as suas orações, Ele conhece se você está lutando, se nós estamos lutando para ser fiéis a Ele. E se nós somos fiéis ao Senhor, nós não podemos desistir e não podemos encarar os problemas como fim, mas devemos encarar os problemas como a mão do Senhor agindo e saber que no momento certo o nome dele vai ser glorificado através da nossa vida. José foi de escravo a praticamente um rei. Aqueles irmãos que o maltrataram foram salvos por ele. Ele pôde novamente abraçar o seu pai. Ele pôde trazer a sua família. Ele salvou a sua família pela fidelidade e pela perseverança. E por não zombar e por não desanimar de ser um servo de Deus nos momentos difíceis. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. E nesse tempo de quaresma, somos chamados a renovar a nossa fé, a renovar a nossa esperança e ter a certeza que nós temos um Deus maravilhoso que nunca nos abandonou e que nunca nos abandonará. E que nos momentos de dor, de angústia, de perseguição, Ele vai estar sempre conosco. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, hoje eu quero te louvar, meu Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo, por nos dar hoje a oportunidade de meditar nessa palavra tão bendita. Senhor, assim como aconteceu com José, que por causa da inveja e do ódio dos seus irmãos, foi vendido como escravo ao Egito. Quantas vezes, Senhor, os homens se deixam levar pela raiva, pela inveja, e quando a inveja e esse sentimento toma conta do coração, quantas pessoas fazem tantas coisas ruins, quantas vezes nós nos deixamos levar por isso, Senhor, e acabamos desejando a morte do outro, acabamos desejando o fim da vida do outro, o fim da história do outro, do nosso irmão, do nosso semelhante. E quantas vezes, Senhor, a inveja tem destruído a vida de famílias, de comunidades, tantos projetos do Senhor, que na vida das pessoas pode ter sido destruído pela inveja. Mas o Senhor não desiste de nós, e o Senhor é o Deus que tudo pode. E assim como o Senhor honrou a fidelidade de José, eu creio, Senhor, que o Senhor vai honrar a fidelidade e a perseverança de cada um de nós. Que possamos lembrar, Senhor, nos momentos difíceis, nas tribulações, nas perseguições, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor está conosco, que o Senhor é um Deus fiel, cuida do coração, da vida de cada pessoa que está ouvindo essa pregação, Senhor. Eu sei que muitos podem estar agora até em lágrimas na sua presença, e eu creio que o Senhor está falando hoje no coração de muitos. Não desesperem, não desanimem, eu vou honrar a vida de vocês, porque o Senhor é um Deus fiel. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.